toda dor ela tem que ser respeitada, né? A dor, ele é um sentimento subjetivo. A única pessoa que pode mensurar a dor é o próprio paciente. Ela não discrimina ninguém, né? Então, assim, a dor, você tem pacientes com dor desde a população pediátrica até a população geriátrica, né? A automedicação das pessoas, né? Tem que se tomar cuidado em relação a isso, porque, de novo, dor maltratada pode sim cronificar. A dor que está sendo tratada, que eu estou me automedicando e que ela não resolve. O que é importante dizer assim, não é normal viver com dor. Que isso não prejudique a tua atividade laboral, o teu trabalho, o teu lazer, a tua convivência com a família, com os amigos. Está começando Medicina em Evidência, podcast de entrevistas médicas com especialistas que têm como princípio a prática baseada em evidência. Para o episódio de hoje, eu trouxe um tema central na medicina, na saúde, uma das questões que mais leva as pessoas, os pacientes, a procurarem uma ajuda, um auxílio médico, que é a dor. A dor como um sintoma, a dor como uma condição, muitas vezes crônica, e mesmo quando a gente já tem lá um problema que a causou, né? Já está resolvido, já está tratado, já está muitas vezes curado, e a dor persiste, e isso passa a ter um impacto grande aí na qualidade de vida de quem sofre com dor. Isso muitas vezes é negligenciado até pela medicina tradicional. Então vamos falar de dor, vamos falar das alternativas que a gente tem para tratar esse sintoma ou essa condição. E para essa conversa eu trouxe um grande amigo, o Dr. Felipe Lambach. Ele tem formação em anestesiologia pela Santa Casa de Curitiba e pós-graduação pelo Hospital Albert Einstein em medicina da dor. Tem área aí de atuação com dor crônica. Felipe, cara, que prazer tê-lo aqui. A gente é amigo aí. A nossa amizade remonta aí da época já da faculdade, sim, permaneceu ao longo do tempo. Claro. E quando veio a ideia aqui de fazer o podcast, de criar áreas assim que eu quero trazer para o conhecimento, para o público, me veio a ideia. A gente tinha conversado, tu tinha me contado que estava fazendo, né, medicina da dor, estava começando com essa área como uma área nova de atuação, que tu acreditava muito, e eu falei, cara, vamos juntar as ideias aí, né? E prazer, vamos lá. Valeu, André, obrigado primeiramente e obrigado pelo convite. É um prazer, um privilégio, né, tá aqui podendo contribuir um pouquinho com esse teu projeto muito bacana aí de trazer informação médica para as pessoas, informação médica de qualidade, como você disse, informação médica baseada em evidência. E a minha ideia é trazer um pouquinho da minha vivência, né? Eu que trabalho com dor há aproximadamente 2 anos, né? Trazer um pouquinho daquilo que eu puder contribuir aqui com o teu programa, de informação para as pessoas a respeito dessa área que muitas vezes ainda é meio nebulosa, as pessoas não entendem muito bem, e a própria comunidade médica ainda tem muitas vezes uma certa dificuldade também em entender onde é que o profissional da dor se encaixa, né? Então, mais uma vez, é uma satisfação e eu estou à disposição aí para poder esclarecer o que tiver no meu alcance. Que joia, muito bom. E é isso, né? Eu acho que tu já trouxe o gancho inicial, que a dor, ela, até por ser um sintoma tradicionalmente, né, e não uma doença, não uma condição, sempre tem algo por trás da dor. O médico, e as especialidades médicas, elas se preocupam em procurar a causa, achar o que está causando a dor. E muitas vezes o que leva a pessoa a procurar, lógico que o paciente está preocupado com a causa da dor, mas o que incomoda de fato é a dor. A dor é um sintoma que faz parte da evolução humana como espécie, né? É um senso de proteção, né? De que alguma coisa está errada e eu tenho que me cuidar, me preocupar. Onde que entra assim, a medicina da dor? Como é que a medicina da dor enxerga a dor? É diferente do que o meio médico de um modo geral? Claro, não. Isso que você falou é bastante verdade, e é
é a nossa percepção tradicional da dor, né? Eu digo para os pacientes no consultório, quando você sente dor, significa que algo está errado, né? Então a gente tem essa percepção de causa e efeito, né? Então eu estou sentindo dor porque eu tenho uma queimadura, porque eu tenho uma fratura, porque alguma coisa do meu corpo está errado. Ou seja, por consequência, se eu consertar isso que está errado, a minha dor vai melhorar, a minha dor vai passar. Em grande parte dos casos isso é verdade, né? A gente tem a dor como uma consequência, como um mecanismo de defesa, né, do organismo, mas em outras situações não existe muito essa relação de causa e consequência. Por quê? Muitas vezes a dor deixa de ser um sintoma e passa a ser a doença, tá? Em outras situações, a dor ela tem uma desproporcionalidade com aquela lesão a que se atribui a causa da dor, né? Então, de dizer o seguinte, essa basicamente é onde começa a navegar a medicina da dor. Muitas vezes até porque sai do entendimento das especialidades que estão tratando a causa da dor, né? Então, em relação a essa questão de causa e consequência, como tu falei, essa que é o nosso entendimento da medicina da dor. Uhum. A dor, bem isso, né? Eu acho que ela tem que ter uma proporcionalidade, né? A gente imagina que uma fratura doa muito e uma pancada, um entorse doa menos, né? Mas tem um outro detalhe que quando a gente vai buscar o conceito de dor, sempre se coloca, a dor é subjetiva, cada pessoa sente de um jeito. E tem pessoas que são mais sensíveis à dor também. Então, isso é uma outra coisa que entra. Então, entender também que tem pessoas que vão ter estímulos mínimos e vão causar dor. Isso existe também, né? Sim, existe e dentro da medicina da dor a gente procura trabalhar com a máxima de que é o seguinte, toda dor ela tem que ser respeitada, né? A dor ele é um sentimento subjetivo. A única pessoa que pode mensurar a dor é o próprio paciente, né? E sim, infelizmente, existe um estigma de julgamento em relação à dor, né? Na nossa cultura oriental, muitas vezes a dor é vista como um sinal de fragilidade, a dor é vista como um sinal de fraqueza, né? E existe todo um arcabouço cultural, espiritual, de próprio comportamento da sociedade em relação a como a sociedade e as pessoas observam a pessoa que sofre dor, né? A pessoa que tem dor, né? E lógico que aí a gente acaba tendo muitas vezes como é que eu posso dizer assim, um ruído em relação a essa percepção pelas pessoas e em relação à própria comunicação, à própria exteriorização do paciente que está sentindo dor em relação àquele sofrimento que ele tem, né? Então, a gente procura sempre abordar as questões multifatoriais, né? Lógico que as questões orgânicas, as questões de desequilíbrio orgânico, do que podem estar causando a dor, claro, são primordiais, mas além disso a gente coloca sempre no escopo questões espirituais, questões familiares, enfim, a gente coloca todos esses fatores para poder mensurar o quanto que aquilo está gerando de sofrimento. E aonde que a gente pode atuar ou sugerir uma atuação para que o paciente tenha alívio da sua dor. E quando que, assim, a dor, então, tradicionalmente, ela é um sintoma, né? Como é a febre, como é, eventualmente, a sudorese ou, né, ou qualquer outro sintoma que o ser humano se queixe, né? A cólica, não deixa de ser um tipo de dor também. Sim. Mas quando que ela passa a ser considerada como uma condição por si só, doença? Quando é que a gente vai dizer assim, essa dor aqui, ela já tem que ser olhada como uma situação única?
Existe o conceito clássico de dor crônica, é aquela dor que ela dura, que o paciente sente por mais de 3 meses continuamente, tá? Eu não gosto de deixar esse conceito da dor que tem que acender um alerta para tratamento com o especialista dentro desse conceito. Por quê? Porque também, além da dor persistente, ou a dor que permanece por mais de 3 meses, também existe, como nós falamos anteriormente, em relação à dor desproporcional ao que a lesão dela estaria gerando, né? Então, se a gente tentar colocar de uma maneira mais didática, seriam essas duas condições: uma dor persistente por mais de 3 meses e uma dor que é desproporcional ao padrão de lesão que estaria gerando essa dor. Então essa seria a dor que exigiria um olhar mais atento em relação a ela. E até mesmo para intervir, né? Mais precocemente também. Sim, perfeito. E se usa muito a escala da dor, porque a gente vê, assim, até no meio médico, a escala da dor, a carinha, o 0 a 10, isso tem utilidade na prática. Claro. Mesmo porque o que acontece é o seguinte: nós temos que, dentro da medicina da dor, como a dor é um sentimento subjetivo, quem vai poder avaliar a resposta ao tratamento é o próprio paciente, né? Então, existem algumas escalas de mensuração da dor, né, que nada mais é do que a resposta do paciente àquela percepção dolorosa que ele tem, né? Então, essa escala analógica visual, né, que é uma das mais difundidas, que é uma reguinha e que você pede para o paciente apontar, né? De 0 a 10, o senhor está sentindo dor aonde? Estou sentindo uma escala de 6. Então a gente deixa registrado isso no prontuário para, né, depois de instituído o tratamento, ver qual é a resposta do paciente. Legal. Então é uma maneira de você padronizar uma resposta subjetiva à dor. E é outra coisa que até entra um pouco, acredito eu, que num mito, né? Que essa ideia de que a mulher, em geral, ela é mais forte para a dor que o homem. Também, por outro lado, as mulheres, em geral, têm uma prevalência maior de doenças que levam a dores crônicas, como doenças reumatológicas e mesmo fibromialgia. Como é que vê, assim, também esse lado, assim? A dor, ela é interessante dizer porque é o seguinte: a dor, ela não discrimina ninguém, né? Então, assim, a dor, você tem pacientes com dor desde a população pediátrica até a população geriátrica, né? Então, ela abrange, muitas vezes, em termos de epidemiologia, mais umas populações ou outras, mas ela abrange todo mundo, né? E aí, na verdade, essa questão de ter maior incidência em mulher ou menor incidência é muito relativo porque, como eu disse, é uma questão subjetiva, né? Então, dentro da dor, por aquela premissa que eu falei anteriormente em relação a todo mundo sente dor e a dor é subjetiva e tem que ser respeitada, a gente até não procura lançar nenhum olhar mais cuidadoso ou menos cuidadoso, dependendo da população em queixa, entendeu? Sim, então, a gente não leva isso muito a rigor, essa questão. E assim, vamos abordar a dor. Lógico, a gente vai começar lá com analgésicos comuns. A medicina, desde sempre, né, procurou encontrar soluções para a dor, né, desde a dor mais comum, mais corriqueira, até dores mais intensas, mais impeditivas. Começando dentro de um contexto assim de tratamento, é válido mesmo assim o analgésico comum, o anti-inflamatório comum, a gente começar sempre por aí? Claro. Primeiro é importante dizer, André, de que, assim como a gente está batendo muito na tecla e não negligenciar a dor, também é muito importante a gente não negligenciar ou não subestimar o tratamento da dor, tá? Então, lógico que é válido, até por uma questão prática, você dizer o seguinte: poxa, todo mundo que tem dor tem que consultar um médico. Isso seria, vamos dizer assim, seria um cenário ideal, né? Mas
fica um alerta muito importante sobre a automedicação em dor, né? Em termos didáticos, novamente, nós temos uma escada analgésica para tratamento da dor, né? Que é preconizada pela Organização Mundial da Saúde. E essa escada, ela sugere uma titulação das medicações e das doses a serem usadas para o tratamento da dor. Então, como você falou, realmente, vamos começar com os analgésicos simples, anti-inflamatórios, depois os opioides fracos, opioides fortes, né? Os procedimentos intervencionistas de tratamento na dor também entram, e aí existe uma discussão se ele entra como uma progressão ou se você pode já partir para o intervencionismo já logo de cara visando um alívio, que na minha opinião particular eu acho que é super válido, né? Além das terapias adjuvantes, que a gente também necessariamente não estão incluídas na escada analgésica, mas que também auxiliam, né, na analgesia. Mas voltando àquilo que você falou, né, e o que eu disse é justamente em relação à automedicação das pessoas, né? Tem que se tomar cuidado em relação a isso, porque, de novo, dor maltratada pode sim cronificar. Eu acho que isso aí, não vai falar para todo mundo que tem uma dor já procurar o médico correndo, tentar entender, é uma dor que eu já senti, é uma dor que faz parte de alguma situação pontual, aguda, melhorou com uma medida mais conservadora, ok, vamos levando assim, mas dor que vai e volta toda hora, que persiste, toma um remédio e ele já não age igual, não melhora. Sim. Eu tô levando isso a cronificar, né? Eu tô fazendo uma má gestão, né, dessa dor, né? Exatamente. Eu diria que esse seria um grande sinal de alerta para ou se procurar uma ajuda médica ou se procurar um profissional de dor, realmente. A dor que está sendo tratada, que eu estou me automedicando e que ela não resolve. O que é importante dizer assim, não é normal viver com dor. Né? Eu acho que isso é uma mensagem não mesmo. É normal viver com dor. Um outro estigma que existe dentro da especialidade se acostume com a dor que você vai sentir para sempre. A gente recebe, infelizmente, pacientes no consultório relatando que na busca deles no alívio da dor, eles escutam muitas vezes isso de familiares ou de profissionais, né? Dizendo, olha, se acostume que você vai ter que viver com dor, isso aí não é nada, né? Entre outras frases assim que de novo, né, é importante deixar o recado, não é normal viver com dor. Né? Lógico que o que eu sempre procuro fazer com os pacientes é fazer uma educação em dor, né? É trazer uma reflexão para os pacientes para dizendo, olha, quanto mais você entender qual é o padrão da sua dor, fatores atenuantes, fatores agravantes, fatores desencadeantes, né? O que você percebe que alivia, quando que você percebe que você toma medicação e não melhora, enfim, todo esse autocuidado e essa autorreflexão em relação à própria dor, mais melhor vai ser a gente tratar essa dor, né? Quanto mais o paciente se colocar também como protagonista dentro do seu tratamento, mais fácil vai ficar da gente tratar essa dor. Não significa que seja dizer o seguinte, olha, se acostume a viver com dor. Não, mas se você tem dor, perceba a tua dor, identifique todos esses fatores que eu falei, para que a gente possa juntos abordar ela da melhor maneira entender possível. melhor, né? Porque, de novo, é subjetivo, nem sempre vai ter uma causa orgânica, física, ou mesmo que tenha, mas nem sempre é encontrado. Pelo contrário, uma coisa que a gente até costuma ver muito, né? Eu já discuti em outros aqui, em outras conversas, aquele paciente que traz aquele catatal de exames, que já foi pedido, já foi virado do avesso, aí tem um monte de coisa que aparece no exame que nem é a causa da dor. Né? Às vezes um problema degenerativo, uma condição crônica, que um exame mais complexo vai mostrar, mas aquilo ali não é o que causa a dor. Né? E gera uma confusão enorme. Perfeito, André. Isso é muito interessante que você trouxe,
porque eu também vejo, só dando um passo para trás, para a gente já entrar nessa tua observação, eu vejo que assim, a percepção do médico de dor, muitas vezes também depende do contexto em que ele está inserido. Lógico que mesmo sendo uma especialidade que você tem formação para tratar todos os tipos de dor, mas por uma questão profissional, muitas vezes você acaba entrando para tratar uma dor mais específica. Por exemplo, médicos especialistas em dor que tratam mais de dor oncológica, ou médicos especialistas em dor que trabalham mais com doenças reumatológicas. Isso por uma questão de posicionamento profissional acaba acontecendo. Voltando naquilo que você conversou, a minha realidade, eu hoje sou o médico responsável pelo ambulatório de dor, no qual eu acabo sendo a referência de outras especialidades. Então, estou como uma peça da engrenagem das multiespecialidades. Tá? Então, eu percebo justamente isso que você falou. Então, assim, é o paciente que ele vai pingando de especialista em especialista, né? E aí, assim, ele chega dizendo o seguinte: doutor, o que eu posso lhe ajudar e tal? Doutor, eu tenho dor no cotovelo, no punho, no ombro, no joelho, não sei o quê. E aí ele traz um exame de cada região, né? Muitas vezes até, lógico que daí eu faço uma avaliação, vejo o que pode ser e tal, a gente já começa a instituir sempre algum tratamento analgésico, isso é prioridade sempre, né? Trazer algum tipo de alívio já na primeira consulta. Mas muitas vezes até a minha orientação para o paciente é de dizer o seguinte: olha, vamos fazer o seguinte, vamos instituir aqui, você tem, vamos tentar primeiro enxugar essa dor que você tem, né? Eu quero que você, depois desse tratamento, faça um retorno, me diga do que hoje, o que te incomoda, né? Depois do tratamento inicial, o que continua te incomodando, para daí sim, muitas vezes, a gente poder lançar um olhar mais atento, né, para uma região ou outra do corpo. Né? Mas sim, essa instrumentalização excessiva do paciente é extremamente deletéria, né? Porque muitas vezes o paciente ele tem mais dúvida do que resposta. Então, você pega um paciente que tem, que está inseguro, né, em relação à causa da sua dor, ele fica desacreditado, né? E aí você traz mais dúvidas de dizer o seguinte: não, eu sou especialista em cotovelo, agora o negócio é o seguinte, se teu problema é cervical, você tem que ir no especialista de coluna. Aí chega lá, e outra coisa interessante que você falou é em relação ao tratar o exame e não o paciente, né? Tem muitos profissionais que chegam e dizem o seguinte: olha, eu não sei o que você tem, eu vou te pedir um exame de imagem. Chega o exame de imagem e ele diz assim: olha, teu problema está aqui, porque tem uma alteração de imagem. Vamos tratar essa alteração de imagem. Então, às vezes não está errado tratar, porque realmente existe uma lesão. Mas é o seguinte, é tratada a lesão, seja cirurgicamente ou clinicamente, enfim, é tratada essa lesão e o paciente permanece com dor. Né? Aí o profissional muitas vezes se posiciona e diz: não, veja, a lesão eu tratei. Né? Agora a dor é problema seu. Quer dizer, obviamente que eu não estou dizendo, isso não é a maioria, longe de ser, mas infelizmente a gente vê esses casos no consultório, né? Então esse cuidado realmente também de não tratar o exame, tratar sim o paciente, a gente também tem que ter. E a sensação que dá é essa, assim, a medicina da dor esgotou todas as alternativas de todos os profissionais, porque todo médico vai tentar de alguma forma abordar aquela dor do paciente, né? Nada resolveu, vai pro médico da dor porque ele resolve daí, né? Sim. Mas às vezes é isso, assim, não é porque ele tem vários problemas. Às vezes o problema era um só, é uma raiz única ali que vai... Sim, não, e muitas vezes acaba sendo como... Os encaminhamentos acabam vindo para nós como uma maneira do próprio profissional compartilhar a responsabilidade, entende? E dizer assim... a minha parte está feita, agora quem vai cuidar disso? Agora o teu problema é a dor. E, claro, e é verdade, muitas vezes o problema torna-se a dor, porque é uma dor crônica, né? Mas o que eu deixo como reflexão é que muitas vezes um profissional de dor num momento mais precoce poderia evitar uma cronificação,
né? Então isso acaba sendo ruim pelo o profissional da dor entrar como não tenho mais alternativa. Se de repente ele tivesse entrado antes, não precisaria chegar nesse ponto. Sim, né? perfeito. Então, então identificar, né, que uma dor que está com sinais de alerta, de alarme, que está cronificando, tentar já procurar um auxílio nesse sentido. Claro. Porque quanto mais sentir dor, quanto mais o tempo passa com dor e aquilo não se resolve, mais o corpo vai se moldando aquele estímulo e aquela sensação. Exatamente, né? Outra coisa que eu falo para os pacientes do consultório, quanto mais dor a gente sente, mais sensível à dor a gente fica, né? Outra percepção popular que está errada é de dizer o seguinte: já sentiu tanta dor que se acostumou, não sente mais. Não. Em termos de mecanismo fisiológico do organismo, bioquímica, tudo isso é assim. A dor crônica surge justamente daí, né? O que é a dor crônica? Dor crônica, na verdade, é uma desregulagem de um mecanismo que nós temos, de um mecanismo complexo que nós temos de percepção, de tradução da dor dentro do nosso organismo, né? Que é um mecanismo de ajuste fino, né? E esse mecanismo hiperativado, cronicamente, ele fica desregulado. Então o paciente perde o parâmetro do que é a normalidade da dor, né? Então isso que é a dor crônica, né? Tem uma outra máxima que a gente ouve muito no meio médico, mas obviamente isso passa para o meio popular também, que é aquela história de assim, ó, não fique tratando dor porque mascara um sintoma, tem que tratar a raiz do problema, né? Que às vezes existe, às vezes não, mas assim, como se tratar a dor é errado, porque eu vou tratar o sintoma, não estou tratando uma doença. E aí eu vou mascarar um sintoma, eu tenho que investigar alguma coisa. Quando chega assim para vocês um paciente que fala assim, olha, doutor, eu não quero às vezes tratar dor porque eu vou mascarar. E vocês já percebem que esse paciente pode ter uma condição de dor crônica, que às vezes tem uma desproporção, que nem tu falou. Mas assim, é feita uma investigação, na maioria das vezes talvez até já venha com essa investigação feita, mas assim, a ideia é realmente descartar possibilidades, ou tem sinais que dizem assim, não, aqui eu tenho que... Não. Eu dentro da minha prática, e até por aquele contexto que eu falei sobre estar inserido numa equipe multidisciplinar, é fundamental a participação das outras especialidades, né? Porque, de novo, como chegam pacientes para nós em que a dor deixou de ser um sintoma e tornou-se uma doença, também chegam pacientes para nós de que a dor é um sintoma. Ele começou num quadro agudo que a dor é um sintoma. E é lógico que aí dentro da nossa competência vai ser abordar essa dor, né? Mas levantar algumas possibilidades de causa. E aí sim encaminhar para o colega, para o especialista, no qual a gente julga da onde possa ser a origem dessa dor, né? Então muitas vezes é o seguinte, chegou lá com, sei lá, de repente, sei lá, dores articulares, que você olha e fala assim, não, eu vou abordar, vou fazer analgesia dessas dores, mas vou encaminhar para um colega reumatologista, porque isso aqui tem tudo, né, clinicamente, tem todas as características de uma doença reumatológica gerando dor articular, né? Eventualmente até podem ser pedidos alguns exames preliminares já para facilitar para o colega, mas aí fica a critério de cada profissional, né? Mas existe esse caminho inverso também, né? E aí dentro da história de você tratar a dor, né? Não tratar a dor para não mascarar alguma disfunção orgânica, isso muitas vezes é válido, era usado antigamente na questão da emergência, né? De dizer o seguinte, não trate, mas é assim, você não deve tratar a dor com medo de mascarar uma condição se você não está investigando a condição. Né? Se você está investigando a condição, dizendo, não, olha, eu não vou negligenciar a origem da tua dor, mas eu já vou tratar ela. Aí não tem sentido. Aí não tem sentido. E, bom, dentro assim de condições médicas que levam à dor crônica,
a gente fazendo uma pesquisa médica, a gente encontra várias condições, né? Eu quis até trazer pontualmente algumas aqui que eu acho que vale a pena a gente comentar, que são comuns, que tem muito preconceito em alguns casos também, e que talvez quem está ouvindo a gente lá em casa vai se identificar, né? Uma das principais é a fibromialgia, né? Que é uma doença reumatológica já bem descrita, né? É como se fosse uma hipersensibilidade à dor. Tem um tratamento todo específico na questão, né, da sensibilização ou dessensibilização à dor. Perfeito. Como é que a medicina da dor vê o paciente fibromiálgico, aborda esse paciente? Exatamente. E esse é um paciente que realmente é um paciente muito frequente no nosso consultório. Como você disse, ele geralmente, quando já chega num quadro o termo técnico é de sensibilização central, ou seja, já com quadro de dor crônico, já com quadro no qual aquele mecanismo de percepção está extremamente desregulado, né? E que aí nós temos que lançar a mão de algumas medicações para poder tentar trazer de volta à normalidade esse paciente que cronicamente está sentindo dor. Mas o que me chama atenção no paciente da fibromialgia, isso também é descrito em relação à abordagem terapêutica, ao tratamento, é em relação ao estilo de vida, né? Existem algumas questões de estilo de vida, até eu acompanhei algumas outras entrevistas, a gente sempre vê que todas as especialidades hoje procuram ressaltar a questão de estilo de vida. E na dor não é diferente, né? Dentro da fibromialgia fica muito nítido porque as primeiras linhas de tratamento, até mesmo muitas vezes antes da medicação, sugerem a abordagem em relação à correção de um estilo de vida não tão saudável assim, né? E aí o que seria esse estilo de vida não tão saudável assim? Existem alguns pilares básicos. Então, assim, condição do sono, tá? Isso também é muito negligenciado, né? De novo, sociedade cada vez indo dormir mais tarde, cada vez negligenciando qualidade do sono, resolvendo o sono com comprimido, né? Então, assim, tudo bem, eu não consigo dormir, toma um comprimidinho que eu vou resolver. Resolve hoje, mas isso torna-se um problemão a longo prazo, né? Questão de atividade física, se movimentar, né? Questão de dieta, né? Então, todos esses fatores são fundamentais e na fibromialgia não é diferente, né? Na fibromialgia não é diferente, de novo, como eu falei, e é muito importante para o tratamento, principalmente no caso específico da fibromialgia, a questão da atividade física. Legal. Até na fibromialgia, eu costumo ver, né, assim, a abordagem hoje é bem voltada para esses medicamentos moduladores de dor, um lado, duloxetina, pregabalina, gabapentina, e para essa linha. Mas que nem sempre resolve. A gente vê que assim, o paciente melhora, às vezes falta realmente um comprometimento melhor também com a mudança comportamental, mas esse paciente, ele melhoraria na subida de escala, vamos dizer, ele precisaria ir para, às vezes, um opioide, ou não, tem que dar um passo para trás, esse paciente tem que ser... O que eu procuro fazer, André, no consultório é sempre fazer uma questão de alinhamento de expectativa, sabe? Dependendo da síndrome dolorosa desse paciente, eu procuro colocar já para dizer o seguinte, olha, o negócio é o seguinte, por exemplo, fibromialgia é um exemplo bom para isso. Não espere resolver a tua dor, tá? Assim, não significa que vai ser normal você viver com dor, mas a progressão de melhora dentro de um quadro de fibromialgia, por exemplo, ela é uma progressão de melhora lenta, gradual, com altos e baixos, porque, de novo, como é multifatorial, né, é difícil para o paciente, eu me coloco no lugar do paciente, é difícil para o paciente também estar resolvendo todas essas questões de uma doença multifatorial como a fibromialgia
para estar vivendo sem dor, né? Então, muitas vezes, assim, de repente, começa a tomar medicação, tudo bem, mas é assim, o paciente vai ter que tomar a medicação correta, na dosagem correta, no horário recomendado, resolver a questão do sono, corrigir dieta, começar a se movimentar, fazer atividade física. Estresse. O manejo de estresse, foi até algo que você lembrou bem, eu tinha esquecido de comentar, o manejo de estresse. Então, assim, são muitos fatores para serem corrigidos e que dentro de um contexto ideal de tratamento seria isso para fazer, né? Eu até muitas vezes tenho um cuidado para trazer para os pacientes para dizer o seguinte, olha, vamos lá, calma, uma coisa por vez, né? Uma coisa por vez, vamos começar naturalmente com a medicação, mas eu procuro colocar dizendo, olha, todas essas questões vão interferir na sua dor. O melhor dos mundos é que você aborde todas as questões. Eu entendo que é difícil, muitas vezes eu não quero gerar também uma ansiedade grande do paciente e dizer, ai meu Deus, fui lá, tá tudo errado, agora eu tenho que... Muitas vezes é mais deletério. Então, assim, eu tenho uma postura mais tranquilizadora para dizer assim, então vamos lá, atividade física. Qual atividade física? Olha, os estudos dizem que a hidrogena... Tudo certo, mas o que eu deixo sempre de recado é assim, vamos começar a se movimentar. Comece a fazer alguma coisa que você possa se movimentar, que te dê prazer, né? A melhor atividade física é aquela que é feita, né? Não é aquela que está dizendo o seguinte, olha, o exercício resistido, exercício com carga, aeróbico 3 vezes. Melhor atividade física é aquela atividade física feita com regularidade, né? Perfeito. Assim como todas as outras questões de alteração de estilo de vida, né? Qual que é a dieta ideal? Poxa, a dieta ideal é você tirar glúten, lactose, ok, mas assim, melhor do que essa dieta é uma dieta que você, naturalmente, tem certas proibições absolutas, né, de medicações, ou de medicações, não, desculpa, de alimentos, mas assim, vamos procurar reeducar você, perfeito. né? Procure também ter, dentro da sua alteração de estilo de vida, procure também ter equilíbrio nisso, né? Porque invariavelmente o que a gente vê, eu acredito que você como endocrinologista deva ver muito isso, é do paciente querer resolver tudo da noite para o dia e gerar uma frustração maior, né, do que anteriormente, quando estava, entre aspas, tudo errado. Dá para fazer um paralelo com várias condições que eu vejo no meu dia a dia, mas uma que me veio aqui é a obesidade. A pessoa às vezes senta na minha frente, quer emagrecer, precisa realmente tratar aquela obesidade, gera uma expectativa, uma ansiedade, e a gente tem que alinhar. Porque assim como a dor da fibromialgia não começou ontem, para chegar no médico da dor é uma pessoa que sofre, às vezes, décadas com dor. Então essa dor cronificou, acompanha a vida, faz quase parte da vida da pessoa, e até ela conseguir abordar aquilo de maneira efetiva, também é um tempo, assim como a obesidade. Claro. A pessoa leva anos, décadas para ganhar peso, tem toda a genética da obesidade, e de repente quer, com uma medida ou duas, corrigir aquele problema para sempre. Não existe. É uma condição crônica de altos e baixos, e eu acho legal essa abordagem da dor também. Dentro daquilo que a gente fala sobre alinhamento de expectativa, justamente dizer isso, né? Dizer, olha, não começou ontem, né? Não vai terminar amanhã, e a solução não está só num comprimido. Né? Perfeito. De novo, o paciente também tem que ser protagonista no seu tratamento. Né? E essa questão de você trazer, você empoderar o paciente para dizer, olha, você também pode fazer algo. Não é assim um problema assim, doutor, resolva aí. Nós estamos juntos nessa, né? Eu vou fazer minha parte, mas eu preciso que você faça a tua, e a gente vai trocando ideia e crescendo e vencendo essa juntos, né? Porque, assim, dentro da medicina como um todo, sempre se tentou culturalmente até jogar soluções em comprimido. Eu acho que na dor isso é mais enraizado ainda, porque a dor é tratada tradicionalmente com um comprimido, com uma injeção. Então, assim, é difícil desvencilhar, né, a dor de ser tratada com comprimido, faz parte, mas não é o único ator dessa equação aí. Exatamente. E ainda dentro dessas condições que a gente costuma ver,
A gente vê muito, assim, muito comum, né? Cefaleias crônicas primárias, ou seja, aquela dor de cabeça que obviamente não tem um tumor, não tem um aneurisma, não tem uma condição específica, uma dor disfuncional, uma cefaleia primária sem uma causa aparente, talvez a mais comum a enxaqueca, dores de coluna, dores, né, tanto cervical, lombar, eventualmente ligadas a uma hérnia de disco ou não, ou em partes. Muito comum também, assim, aparecer no consultório aquela dor de cabeça, e que a pessoa fica tomando remédio em casa ou acha que tem que conviver com a dor nas costas, com a dor de cabeça. Sim, exatamente. Essas dores, as cefaleias, né? As lombalgias, né? Dores osteomusculares de maneira geral, são as queixas, digamos assim, até mais frequentes, né? Sim. São as queixas mais frequentes ou as queixas que acabam levando mais as pessoas a procurar um especialista, né? Porque até pela questão do impacto no dia a dia, né? É aquela famosa dor que dói sempre, né? A pessoa acorda com dor, vai dormir com dor, então... E assim, a gente vê a lombalgia, ela é a principal causa de afastamento do trabalho, a dor de cabeça, quem que consegue aí trabalhar com uma dor de cabeça ou produzir alguma coisa, então são dores que têm uma prevalência grande, um impacto grande. Sim. Não devem ser resolvidas apenas com comprimidos comuns, porque se tiver uma causa que possa precisar ali de um tratamento profilático ou eventualmente de uma intervenção, aquilo deve ser feito precocemente. E o médico da dor, eu acho que está aí para trazer esse tipo de apoio, né, nesse tipo de paciente aí. O que de fato, um paciente desse que está ouvindo a gente ali, eu tenho realmente uma enxaqueca que não resolve mais com aquele tratamento mais comum que eu fazia, ou eu tenho uma dor lombar que persiste e vem piorando, além de mudanças comportamentais, o que a medicina da dor traz assim de benefício, de adicional? Adicional. Como falei, tem além naturalmente da questão analgésica em si, que aí entraria naquela questão que a gente abordou no inicial da escada analgésica, das diversas medicações que já existem, né, que são empregadas muitas vezes dentro da medicina da dor, com diversos estudos saindo, dizendo às vezes medicações que, se utilizadas em conjunto, potencializam umas às outras, sugestão de alteração de doses, medicações de liberação lenta, né, que muitas vezes são medicações que você toma, mas ela vai fazendo um nível do analgésico ao longo do dia, né? Existem também alguns analgésicos que são em formato de adesivos, aqueles patches. Você pode colocar na pele e aquilo vai ficar fazendo, muitas vezes você troca uma vez a cada 5 dias, ele também faz um nível do analgésico, né? Além disso, existem, lógico, os procedimentos intervencionistas, não especificamente para lombalgia, mas para diversas síndromes dolorosas, né? E a questão a questão da cannabis, que também é muito discutida, né? Os canabinoides, né? Também a medicina da dor lança a mão disso em usos bem específicos, né? Lembrando só para o público em geral que a cannabis medicinal não tem absolutamente nada a ver com a cannabis de uso recreacional, né? É outra formulação, né? Outro princípio ativo. É outro princípio ativo, né? Ela se encaixa especificamente em um padrão de prescrição, né? Então, também tem que se tomar cuidado que também não é a pílula dourada que vai resolver tudo. De novo, a cannabis entra como uma das abordagens de tratamento dentro de um paciente de dor crônica, né? Então, acho que basicamente é isso, né? Na verdade, a gente não tem como responder dizendo, olha, tem uma coisa específica ou não, mas a gente sempre recebe esses pacientes de novo, ou como dor inicial, ou como dor primária, ou seja, que tem uma causa orgânica, ou como a dor já como cronificada, como doença, mas assim, a gente sempre procura também abordar, dizer o seguinte, olha, já foi instituído o tratamento, o que está sendo feito de tratamento, o que a gente pode otimizar nesse tratamento que já tem sendo feito, o que a gente pode adicionar. Então,
mais ou menos essa leitura que a gente faz. E dentro, óbvio, também, do contexto de dor, não tem como a gente deixar de citar o opioide, né? Seja o opioide mais fraco, um opioide mais potente. A gente criou todo um medo, né? Um pavor do opioide, tendo aquela visão da crise nos Estados Unidos, a crise americana dos opioides. Como é que a medicina da dor hoje, então, enxerga o opioide, né? Que a gente viu que nos Estados Unidos aquilo banalizou, de fato. Tem séries mostrando, filmes, né? E eu acho que está bem em alta esse assunto também, porque veio bem à tona. Mas também é uma ferramenta utilizada há séculos e que sempre foi bem-vinda quando bem gerida, né? Como é que a medicina da dor enxerga o opioide hoje? Eu digo o seguinte, que o opioide ele tem que ser muito respeitado, né? Ele tem que ser muito respeitado, ele tem que ser encarado como uma medicação muito eficiente, tá? Que tem sua indicação, realmente, muitas vezes a hora que você inicia o opioide no tratamento, ela acaba mudando o curso da dor, né? Mas precisa se ter muito cuidado, né, na utilização do opioide, né? Não é à toa que é uma medicação com receita controlada, né? E não deve ser diferente, porque sim, existem muitos efeitos colaterais, existe um risco de adição, né? Mas aí, colocando dentro de uma perspectiva de Estados Unidos e de outros países, né? Assim como a gente está tendo essa crise de opioide nos Estados Unidos por uma série de fatores, né? E um deles, com certeza, é a questão da banalização do opioide, de dizer toma esse remédio que isso aqui vai resolver tudo, né? Ou assim, vai para casa, você está com entorse no joelho, faz o seguinte, olha aqui, pega uma receita de 30 comprimidos de opioide para tratar uma dor de que, se você fizesse um escalonamento analgésico para dizer, olha, vamos começar aqui, calma, vamos aos poucos, vai resolver a tua dor, talvez você não precisasse lançar a mão de comprimido, né? Do opioide, né? Então, assim como também tem essa negligência em relação ao poder, também existe muitas vezes um medo exacerbado para dizer o seguinte, olha, tome qualquer coisa, mas passe longe de opioide. Você vai ficar viciado, porque isso vai te fazer mal, não vale a pena, e muitas vezes é o que o paciente está precisando, né? Então, o que eu digo, tem que ser muito respeitado, né? Mas existem as indicações e é muito bem-vindo quando bem indicado. Legal. Eu acho que ter essa mensagem, né? O opioide, ele não é o vilão, né? Não. O vilão é a forma como se usa, como se permite. Como medicação de controle, de risco de adição, a gente vai ter sempre problema com medicações que têm esse tipo de efeito e que são banalizadas, de certa forma, né? Exatamente. E ainda assim, finalizando aqui, porque o nosso tempo já está avançando, mas assim, uma outra condição que a gente tem visto levar à dor crônica e muitas vezes mal manejada no início é a dor herpética do zoster, né? E que agora ficou em alta porque veio mais vacina, está se vendo mais casos também. Então, dentro do zoster, até também puxando um pouco para o meu lado, tem as neuropatias, pegar a neuropatia diabética, que são dores que a gente percebe nitidamente que se a gente deixa o paciente sentir e deixa evoluir, aquilo vai piorar na frente, né? Como é que vocês veem essa questão da... Até interessante porque a gente, acho importante falar de um ponto de vista mais técnico, né? Que a gente sempre procura dividir, são tipos de dor, tem as síndromes dolorosas, então, por exemplo, a neuropatia diabética, a neuralgia pós-herpética, dor ocasionada por síndrome miofascial, dor discogênica, enfim, nomes técnicos, né, para dizer que essas são as síndromes dolorosas, e os tipos de dor que a gente basicamente classifica em dor nociceptiva, tá? A grosso modo seria uma dor que você tem a origem da dor em
musculatura, parte óssea, parte articular, tá? Então, seriam as dores nociceptivas. Tem as dores neuropáticas, que a dor seria de origem nervosa, tá? Então, sejam de raízes, sejam de inervações periféricas, mas que o problema está no nervo, na inervação, tá? Dores nociplásticas, tá? Que são as dores que têm um componente central de percepção, desregulagem da percepção da dor, e as dores mistas, né? Que daí você pode ter dor que você tem um pouquinho de um componente de cada um, então você acaba gerando uma dor mista, tá? Mas voltando nessa questão das dores neuropáticas, né? É fundamental, são dores que têm um grande potencial. Primeiro, são dores que têm um grande potencial doloroso, tá? Um grande potencial doloroso. São dores com altíssima possibilidade de cronificação, tá? Então, essas dores elas têm que ser abordadas quanto mais precoce possível, melhor, né? E o profissional da dor, muitas vezes, sim, traz um olhar um pouco diferente, em auxílio ao especialista que começa a fazer o tratamento dessa dor. Eu acho que é uma especialidade muito humanizada, né? Tem esse olhar humanizado para o paciente, que é aquela história, né? Tem dor, vamos tratar a dor, aquilo que incomoda. Então, às vezes o paciente tem uma condição que ele não está preocupado com o que está por trás da dor, ele está preocupado com a dor que ele está sentindo. Sim. Né? Ele quer resolver a dor, ele não quer resolver outra coisa. Sim. E às vezes fica, né, rodeando por um monte de outras questões ali, e a dor persiste e o paciente continua com aquela perda ali de qualidade de vida. Sim. E eu percebo, assim, até conversando aqui contigo, que a visão da medicina da dor, ela ficou muito humanizada nesse sentido de olhar para a dor e preventivamente, como eu vejo também em outras especialidades, cada uma na sua área, mas agir para não deixar com que esse quadro persista, cronifique. Porque quanto mais tempo eu sentir dor, mais chance eu tenho de cronificar, de ficar mais sensível. Exatamente. E como você falou, né? De questão de qualidade de vida, né? De possibilidade em estar vivendo sem dor, ou estar vivendo com a tua dor sob controle, né? Que isso não prejudique a tua atividade laboral, o teu trabalho, o teu lazer, a tua convivência com a família, com os amigos. Né? Essa é a grande questão, né? Que você se sinta bem como indivíduo para poder exercer essas funções dentro da sociedade. Eu acho que a dor, ela não deve ser, não pode ser negligenciada. A gente tem recurso para tratar, tem entendimento, né? A ciência da medicina da dor está evoluindo a cada dia para trazer algum tipo de ganho a mais, né, no entendimento da dor, em saber qual tipo de medicação, de abordagem, de comportamento que vai ajudar ou atrapalhar aquela presença da dor. Olhar para a dor como uma coisa, como algo relevante, claro, como algo que está dentro do contexto de saúde como um todo. Né? Por mais que muitas vezes se procure e não ache nada a olhos nus aí, né? Que a gente vai estar olhando e diz, mas não tem nada, como é que está sentindo dor? Tem dor. Exatamente. Não tem nada, mas tem a dor. Né? Então, tem que se respeitar. Sim. Muito bom, Lambach. Cara, gostei do papo. Acho que trouxe, assim, acima de tudo, acho que uma reflexão, né? Sobre dor como sintoma, mas principalmente como doença, como condição. Claro. Eu acho que isso deve ser valorizado. No fundo, era a ideia que eu queria trazer aqui, quando pensei em trazer um anestesista, porque a gente vê especialidades que estão mais no dia a dia aí do consultório com o paciente, e o anestesista ele está começando a vir nessa abordagem da dor. Eu tenho outros colegas que também praticam dessa forma, e a gente vê que o anestesista está tomando um espaço de consultório aí interessante, porque é uma área realmente negligenciada, com uma área aí com uma possibilidade de deixar um ganho para a sociedade muito grande. Claro. Pô, André, eu fico muito, mais uma vez, lisonjeado pelo teu convite, né? Espero ter contribuído nesse projeto aí fantástico que você se propôs a fazer, né? Se lançando nessa carreira, algo que
que a gente se conhece faz muito tempo, que você, né, nunca tinha, mas você sempre se propondo a inovar, Isso né, aí. a trazer, e eu acompanho também a tua carreira médica, né? E eu gosto muito também nesse estilo de trabalho que você tem, de trazer também informação para as pessoas, né? De procurar, enfim, incluir todo mundo dentro dessa para dizer, olha, a informação é essa, vamos trabalhar com isso, vamos nos motivar, né? E tentar, assim, e duas coisas que eu acho que tenho como propósito aqui e as pessoas que eu convido têm entregado. A primeira é trazer isso de uma forma acessível, né? Que alguém... É legal ter um dado técnico, é legal ter um dado de um estudo, uma coisa que dá um respaldo, mas a pessoa lá do outro lado, ela quer entender o que ela está ouvindo. Claro. Ela quer trazer para o dia a dia dela, ela quer, claro. né? Ela quer uma realidade. E a outra é seriedade, né? Não é aquela informação apelativa, ninguém aqui está querendo, né? Não audiência, tem nenhum, né? Não, ninguém aqui está querendo nem audiência, nem ter nenhum ganho adicional. Sim. Que não seja aquele de passar uma informação verdadeira, aquilo que a gente tem de mais fiel e científico mesmo. Perfeito. Tá? É isso aí, Lambach. Valeu, obrigado. Obrigado, espero ter contribuído e fico à disposição. Legal. Então é isso, ficamos por aqui com mais um episódio do Medicina em Evidência. Curta a gente, siga a gente, as redes sociais, o Instagram, o Pod Medicina em Evidência, sempre com cortes, com novidades do que vem por aí. No YouTube e no Spotify, o canal é Medicina em Evidência Podcast, para ter acesso aos episódios na íntegra, seja por vídeos ou por áudios. Um grande abraço e até a próxima.